Salve Maria! Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos aprendendo aqui no cômodo da Casa de Maria, a cozinha. Até então, nós já conhecemos alguns ingredientes da receita que a Virgem Maria está fazendo para nós, né? Nós encontramos já o serviço, a humildade, a maternidade, mas ainda faltam alguns ingredientes nessa receita. E neste vídeo nós vamos concluir. Artigo 4º. Essa devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. O ingrediente é a glória. Aqui nesse motivo nós vamos perceber que essa devoção fielmente praticada, vivida, é um meio excelente para fazer com que os valores das nossas boas obras sejam utilizados para dar maior glória a Deus. E nós vimos, né? Ainda que nós não pensemos, ainda que nós não ofertemos em palavras, né? Vai ser para dar maior glória a Deus. A Virgem Maria sempre vai utilizar bem das possibilidades, a não ser que você revogue. É porque funciona assim, ó. Eu ofereci algo para Nosso Senhor, ou eu fiz algo que pode render glória a Ele e eu não ofertei. Aí a Virgem Maria, ela aproveita das situações. Ó, ela não entregou isso, mas isso dá maior glória a Deus. Ó, tem como fazer com que essa oferta dela dê maior glória a Deus. Ela sabe onde reside a maior glória para Deus. E ela vai nos ajudando nisso, nos auxiliando, ainda que não percebamos. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Daí São Luís vai dizer que pode existir algo mais consolador para um coração que ama Nosso Senhor com pureza e desinteresses, do que saber que tudo que faça, por pequenas ou grandes coisas, né, pode ser utilizado para dar maior glória a Ele. E assim nós estamos tendo grandes tesouros no céu, grandes tesouros na Virgem Maria para o céu. Não tem não, gente. É realmente consolador. Ainda mais quando a gente olha para as nossas incapacidades, as nossas limitações, o quanto somos fracos, o quanto nós pecamos. Então saber que ainda por pequeno que seja, algum momento, alguma situação possa render valores a Nosso Senhor e a Virgem Maria aproveite dessa situação, ai gente, isso é consolador, é bom demais. Ou seja, tem momentos que eu não sei que eu estou ofertando glórias a Deus, mas a Virgem Maria está me auxiliando nisso. E eu estou juntando um grande tesouro no céu para Ele. Gente, e para os outros nossos irmãos, né? Que a nossa consagração não é egoísta. Ai, gente, são muitos bons motivos para você abraçar essa consagração, pelo amor de Deus. Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. E o ingrediente é unidade. São Luís afirma que a Virgem Maria é o caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro de se chegar até Jesus, onde consiste toda a perfeição cristã. Vamos entender por quê. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até Ele. Ao afirmar que a Virgem Maria é o caminho mais fácil, São Luís mostra então para nós que realmente existem outros caminhos para se chegar à união divina. Só que para estes caminhos será mais custoso. Terão mais cruzes, mais misteriosas mortes, mais dificuldades e precisará de mais força para serem vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria passa-se mais suave e mais tranquilamente. Vale ressaltar que São Luís não quer dizer que os caminhos dos devotos da Virgem Maria, dos consagrados, não terão dificuldades e não serão difíceis. Só que é o que acontece, nós teremos a Virgem Maria. E assim, ela se torna tão presente e tão próxima que irá iluminar as nossas noites escuras, nos sustentar e nos fortalecer diante das dificuldades, dos desafios. Nós teremos a ajuda dela. Então é um caminho fácil porque temos a ajuda dela. Então, diante dos outros caminhos, passa a ser um caminho de rosas e mel.
Só que São Luís traz um questionamento que pode estar passando aí na sua cabecinha. Lembra que São Luís falou no número 50 que suscitará em breves cruéis perseguições, o demônio, com aqueles que praticarem bem esta devoção? Então vem cá, nós não já entendemos então que esse caminho tem dificuldades, tem desafios? Exatamente, e é por isso que ele também traz essa observação aqui. Veja, mas então de onde vem, dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que os outros que dela não são tão devotos. Contradizem-no, perseguem-nos, caluniam-nos, não o suportam ou ainda caminham em trevas interiores e por desertos onde não há a mínima gota do orvalho celeste. Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? Perceberam? Como é que esse caminho é mais fácil se nós vamos passar por tantas dificuldades? Não está contradizendo não, São Luís? É bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade e com maior mérito e glória. Certo, então sim, pode ser que nós consagrados tenhamos mais cruzes, mas vocês perceberam como é que São Luís traz a cruz? Como graças e favores do céu. Nós sabemos que o sofrimento muitas vezes devem ser sim encarados como caminhos de purificação e santificação nas nossas vidas. Não é à toa que a gente sempre diz que Deus tira sempre um bem do que é mal. Sempre será para o nosso crescimento. Um sofrimento bem vivido sempre será fecundo, não será estéril, renderão grandes frutos. Porque se a semente cai na terra e morre, ela gera frutos, não é verdade? Então, vamos ter sim sofrimentos, vamos ter dificuldades, mas teremos a Virgem Maria para nos ajudar. Sem falar que Nosso Senhor nunca nos prometeu um caminho sem cruz e sem renúncias. Se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E esses ganharão a vida. Certo, mas é possível viver bem esses sofrimentos? Claro que sim. Por isso que São Luís diz que por mais que nós tenhamos, mais cruzes, ele afirma também com grande força que nós viveremos com mais facilidade, porque teremos a Virgem Maria. E ele diz que a Virgem Maria adoça as nossas cruzes, adoça os nossos sofrimentos. Ela é a doçura da cruz. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Que sugestivo isso na cozinha, a Virgem Maria, a doçura da cruz, a doçura dos alimentos que nós precisamos para permanecer em Deus e assim ver que os nossos caminhos, mesmo com tantas dificuldades, se tornam mais fáceis vivendo com ela. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, e, portanto, com mais prontidão. São Luís afirma que avança-se mais em pouco tempo em um caminho de submissão e dependência da Virgem Maria do que muitos anos de um homem, alicerçado na sua vontade própria, apoiado em si mesmo. Mas por que isso? Ele começa então a argumentar, pois um homem obediente e submisso à Virgem Maria cantará vitória sobre todos os seus inimigos. Ele correlaciona que há quem julgue que Jesus viveu pouco tempo, falar 33 anos, mas ainda assim, nesse pouco tempo, numericamente falando, Jesus viveu muito. E viveu a maior parte desse tempo sendo submisso, dependendo da Virgem Maria, a centralidade que nós estamos experimentando aqui no cômodo da cozinha. E é por isso que São Luís diz que há quem tenha morrido muito cedo, mas que tenha vivido muito. Então, olhando para a vida de Jesus, com certeza ele viveu mais, porque viveu uma vida toda para Deus, do que o próprio Adão, que viveu 900 anos, mas viveu também, tendo o peso do pecado que afasta de Deus. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe para obedecer a Deus, seu Pai.
E assim São Luís traz duas razões para justificar isso. Primeiro, fazendo menção ao versículo que diz: como quem acumula tesouros, é assim aquele que honra a sua mãe. Ou seja, Jesus, submisso e obediente à Virgem Maria, ajuntou tesouros, deu mais glória a Deus, que o permitiu voltar logo para o céu. E isso nos faz entender que nós podemos viver desta via. Com a Santíssima Virgem, submissos e obedientes a ela, estaremos sendo submissos e obedientes a nosso Senhor, cumprindo a lei que nos fará dignos do céu. E segundo, porque foi no seio da Virgem Maria que aquele que é, onde o universo não pôde conter, foi gerado, cuidado e sustentado. Logo, para nós é também no seio da Virgem Maria que os jovens se tornam velhos anciões em luz, sabedoria, santidade, experiência. E é por isso que diz que em pouco tempo se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Como diz o Salmo, a minha velhice está na misericórdia do teu seio. Olha como isso lembra muito o cômodo que estamos da cozinha. Ser sustentado, nutrido, cuidado por ela, no seio da Virgem Maria, assim como foi Jesus. Isso nos assemelha a Cristo. Isso nos faz experimentar um caminho de sermos educados como Jesus, crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e nos faz então estar mais próximos do céu. Por isso que o caminho fica mais curto. E se vive com mais alegria, facilidade e disposição. Quando vivemos assim, o caminho se torna curto. A gente não fica questionando tanta distância. A gente procura viver e viver bem. Me permita aqui também acrescentar uma visão que eu tenho, que eu sempre justifico assim também para os meninos que eu acabo formando para a consagração. O caminho acaba se tornando curto porque onde está Jesus, está a Virgem Maria. Onde está a Virgem Maria, está Jesus, porque senão a Virgem Maria deixa de ser quem ela é. Lembra que eu trouxe isso no número 63? E lá também nós vimos que é mais fácil separar a luz do sol, o calor do fogo, mas não separará a Maria de Deus? Então eu entendo que esse caminho sim nos faz estar mais próximos, por isso que o caminho é mais curto. Porque se eu estou com a Virgem Maria, logo estou mais próximo de Nosso Senhor, estou mais próximo de Deus. Então sim, nós temos mais um motivo para dizer que esse caminho com a Santíssima Virgem se torna mais curto. É um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo, porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas, e Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita, não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. Lembra que nós já discutimos aqui que Nosso Senhor Santíssimo e Puríssimo não ia escolher qualquer meio, qualquer canal sujo, com o fundo sujo do pecado original para vir até nós? Que seria uma incoerência o Puríssimo vir num caminho sujo, que até justificamos com Jó, pode o puro vir de algo impuro? Então, Nosso Senhor realmente não escolheu qualquer caminho, escolheu um caminho perfeitíssimo, um caminho santo, para que ele pudesse vir até nós. Um caminho sem defeito, um caminho sem pecado original. Então, é muito simples e fácil justificar porque a Virgem Maria é o caminho mais perfeito. Porque Nosso Senhor, quando veio por ela, não perdeu em nada em sua perfeição, em sua santidade, em sua divindade. Logo, se ele fez esse caminho para vir na totalidade até nós, nós podemos nos dispor do mesmo caminho santíssimo, puríssimo, para voltarmos para ele. E então por isso que nós podemos falar, como tem lá no número 158. Eu escolheria, de preferência, este caminho tão perfeito, o caminho imaculado da Virgem Maria. É um caminho sem nódoa alguma, nem defeitos, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E ainda no número 158, São Luís nos faz recordar daquilo que ele nos apresentou lá na introdução, que este caminho Nosso Senhor veio pela primeira vez no escondimento, mas virá uma segunda vez de uma maneira gloriosa e certamente usará do mesmo caminho, virá pelo caminho perfeitíssimo e imaculado da Virgem Maria. Lembram de Apocalipse? Não esqueçam. E me permita dizer como São Luís, aí é um mistério que muitas vezes não se compreende, mas que aqui toda língua se emudeça. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição unindo-nos a Ele.
Porque ele afirma que esta prática que ele está nos ensinando não é nova, de tal forma que ela é tão antiga que não se sabe com precisão quando foi que começou, mas que existem vestígios dessa consagração, né, quando ele estava escrevendo, de 700 anos atrás. E aí ele vai trazendo alguns vestígios. O Santo Odilão de 1040, o Cardeal Pedro Damião de 1016, dentre outros nomes, para justificar enquanto que nós temos história. No número 162 ele traz até o Cardeal de Beroli, não sei se é assim que pronuncia, mas que já trazia essa consagração tendo como fundamento o batismo. Estão lembrados, né? E no número 163 ele cita um livro, não sei se pronuncia assim, é um livro de Boudon, que ele afirma que tem uma lista de papas, né, que de uma certa forma gostavam da devoção, que aconselhavam, que propagavam, que defendiam, de teólogos que examinaram, por mais que tenhamos vivido tantas perseguições, mas que no final nenhum papa rejeitou esta consagração. Consta, pois, que essa devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Olha o valor que ele coloca na consagração, o tesouro que é. A gente sabe que é, nós não estamos brincando aqui querendo nos consagrar. E da mesma forma, quando formos propagar esta devoção, precisamos também propagar o valor e a importância da mesma. E segundo, ele afirma que é seguro porque nós vamos com a Virgem Maria, que com certeza nos mostra, né, como uma boa mãe, um caminho seguro para chegarmos até Jesus. É um meio seguro para ir a Jesus Cristo porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos seguramente ao Eterno Pai. E aqui São Luís aproveita para trazer mais uma vez que seria um erro, né? E no nosso caso aqui eu falando, seria uma loucura pensarmos que a Virgem Maria é um impedimento para nos levar até Deus. Ele diz, né, que ela superabundou em graça, esteve sempre unida ao nosso Senhor. Então ela vai ser o canal que nos levará. Ela quer que experimentamos da graça e quer que a vontade de Deus se cumpra, de todos os filhos dele nos voltarmos para ele. E eu gosto de uma ilustração que São Luís traz para tudo isso, dizendo que se alguém quer muito um fruto maduro, vai precisar da árvore que o produz. Lembra que eu trago, né? O bendito és tu entre as mulheres a árvore, para bendizer o fruto que é nosso Senhor. Então eu vou precisar da árvore para colher do fruto. Sendo assim, quem deseja o fruto da vida, que é Jesus Cristo, vai precisar da árvore. E esta árvore é a Virgem Maria. Eis o caminho seguro, onde certamente eu vou encontrar aquele fruto. Com segurança eu sei que eu precisar de uma maçã, vai estar na macieira. Se eu precisar de um umbu, vai estar na umbuzeira. Com certeza, com segurança. Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Não houve até hoje nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois como diz um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus senão por ti. Seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapeças. Esse fragmento me fez lembrar de uma partilha que uma vez Padre Paulo Ricardo fazia e que eu, de uma certa forma, né, na minha pequenez, também senti, é isso mesmo. Que ele dizia que depois que ele se consagrou à Virgem Maria, né, que ele bebeu mais dessa devoção, não tem uma adoração que ele faça que não chame a Virgem Maria. Não tem um momento de oração que ele viva que ele não chame a Virgem Maria. Não tem como comungar sem chamar a Virgem Maria. Ela passa a ser esse caminho que nós optamos verdadeiramente por viver, né, para nosso Senhor e chegarmos até Ele. E isso muitas vezes de maneira involuntária, porque vai sendo cada vez mais o caminho que escolhemos para ser nutridos, sustentados, educados e conduzidos a Deus, que passa a ser natural nosso. E nós só conseguimos ir por ele. Não sei se vocês perceberam, ali no finalzinho do número 165, São Luís traz outra fundamentação para justificar que esse é um caminho seguro. Porque ele diz que com a Virgem Maria, né, não existe a presença do espírito maligno com suas ilusões e trapaças.
Então, no número 166, ele endossa isso, dizendo que por ele não estar onde a Virgem Maria está presente, nós somos conduzidos pelo bom Espírito. E lembre daquela partilha que eu fiz para vocês também, né? De que o demônio ele não pode tocar em um consagrado. Nós pertencemos à sua grande inimiga. É essa opinião de um santo que acrescenta que, assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Então, que venha Maria em todos os momentos. Um caminho fácil, quem por ele caminha não se cansa e nem recua. Um caminho curto, que em pouco tempo nos leva até Jesus. Um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Um caminho seguro que nos conduz até Jesus e a vida eterna sem desvios, nem para a direita e nem para a esquerda. Entremos nesse caminho, avancemos noite e dia até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade de espírito. O ingrediente é liberdade. Esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Por isso que para mim é muito difícil entender que alguém que lê o tratado vai ter alguma discordância e vai ser ferido tão fortemente pelo termo escravo. Veja, um dos motivos é porque nessa escravidão você terá a verdadeira liberdade. É aquilo que eu digo para vocês. Sou a pessoa mais livre deste mundo. Corpo, alma, bens materiais e bens espirituais, tudo nas mãos de Deus, pelas mãos da Virgem Maria. O que é que eu tenho aqui de bagagens, né? Sou a pessoa mais livre deste mundo. E se não, é por conta das minhas próprias prisões, né? As que eu escolho, as que eu vou. Então percebe, essa escravidão por amor, ela não fere a sua liberdade. E São Luís traz argumentos também para isso. Diz que esta devoção tira da alma todo escrúpulo e temor servil que serve para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Você passa a servir a Deus por amor, unicamente por amá-lo, unicamente por querer ser dele. Então seu serviço não é sinal de escravidão, é sinal de uma profunda liberdade. É sinal de felicidade. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo ver nele a figura de Pai. Meu coração se dilata tanto de amor por ele, eu tenho tanta confiança nele, que por mais que eu precise passar por caminhos tristes e de cruzes, eu sei que Deus está a cuidar de mim, porque eu amo. Então eu passo a viver, nos caminhos difíceis e felizes com mais liberdade, com confiança. E inspira-lhe ao amor terno e filial. Gente, você passa a amar de uma forma... É difícil de entender. Com certeza a Virgem Maria derrama de seu amor por Deus em nossos corações. Porque a gente passa a amar Deus mais. Não sei, você que é consagrado, percebem isso? Você ama a Deus com mais força. Me inspira a viver isso. E você se torna-se livre em viver desse amor. Me permita dar um exemplo que ilustra de uma certa forma um pouco de tudo isso. Eu, tinha um momento que quando eu saí de casa, que eu precisava muito de um novo emprego, porque o antigo emprego que eu trabalhava, como farmacêutica, a empresa tinha falido. E aí demorou de pagar a nossa rescisão. Justamente no dia que eu saí de casa, que eu precisava de dinheiro, foi o dia que esse dinheiro entrou, não tinha previsão nenhuma. Quando foi na outra semana, eu consegui um novo trabalho, que eu tinha feito uma entrevista há um tempo e não tinha sido chamada. Então você, por mais que passe por momentos difíceis, você fica esperando que Deus há de providenciar no tempo certo. Gera confiança, porque você o ama e você fica assim, Pai, cuida de tudo. E enquanto isso eu fui cuidando das coisas dele, de cuidar da minha vocação, de cuidar de bem servi-lo. Então isso são sinais de uma liberdade em Deus, de um amor, de uma confiança por ele, sabe? É mais ou menos assim. E a gente vai percebendo então que a gente não vai ficando preso a desesperos, presos às nossas necessidades. São importantes sim, mas se a gente não entregar para Deus, a gente vai viver as nossas escravidões. A gente precisa viver na liberdade de filhos que amam e confiam em Deus, mesmo que muitas vezes seja tão difícil. Mas é no exercício que nós nos fortalecemos. Então, felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade.
Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. Artigo 7º. Esta devoção causa grandes vantagens para o próximo. O ingrediente é caridade. Outro motivo que nos pode comprometer a abraçar esta devoção são os grandes bens que dela receberá nosso próximo. Por esta prática, exercemos a caridade para com ele de uma maneira eminente, pois damos-lhes pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, ou seja, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas obras, sem excluir o mínimo bom pensamento ou o mais leve sofrimento. Por isso que eu costumo dizer para vocês que a consagração ela não é egoísta, porque a nossa consagração, além de cuidar de nós, dos nossos, cuida daqueles que nós nem conhecemos, pois o fruto das nossas orações, os valores satisfatórios e impetratórios que são transferíveis, serão entregues à Virgem Maria e ela levará para ser aplicado naquilo que é vontade de Deus, pela conversão dos pobres pecadores, pela santificação das almas do purgatório, para que possam alcançar os céus, enfim, tantas realidades. E assim nós lembramos que somos chamados a sermos configurados a Deus. E se Deus é amor, nós precisamos ser amor e derramar desta caridade para com os nossos irmãos. Então sim, a sua devoção, a sua consagração rende grandes valores para os próximos. Então, como eu falei também, recente, de Santo Afonso, um dia nós seremos recebidos nos céus pelas almas que foram salvas de algum modo pelas nossas intercessões, De alguma forma, alguma graça, alguma satisfação por conta das nossas orações, dos nossos sofrimentos, dos nossos pensamentos a Deus. E no número 172, São Luís nos faz entender a importância disso, porque ele diz que é um bem infinito para alguém dar uma alma para a posse de Deus. Se no dia nós entendermos que evangelizar é dar uma alma à posse de Deus, que o nosso serviço para Deus, dar almas à posse de Deus, nós iremos entender porque nosso Senhor nos exortou: ide ao mundo e fazer discípulos entre todas as nações, porque nós somos convidados a interceder um pelos outros. E aí na hora da morte nós vamos compreender o quanto que nós podemos ter ajudado muitos e por ajudar tantos, nos gastar por tantos, ter assim também nos ajudado. Mas por que pela Virgem Maria? Mas não fomos nós que entendemos neste instante que ela purifica as nossas ofertas, que ela adorna e faz com que nosso Senhor aceite? Mas também é ela que sabe agradar o Rei, mas também é ela que deseja nos unir a Deus e unir tantos outros. Ó, a figura de Nossa Senhora da Salete, convertei-vos. Lembra nos dar indicativos de como chegar a nosso Senhor? E sem falar que nós entendemos também que na liberdade de entregarmos tudo a ela, ela pode assim levar desse vinho novo, para a vontade de Deus na vida de tantos. Tornam-se assim muito mais eficazes para aliviar as almas do purgatório e converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e generosas de Maria. O pouco que por ela se dá, sem vontade própria e com uma caridade muito desinteressada, torna-se verdadeiramente poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. Na hora da morte, verificar-se-á que uma pessoa realmente fiel a esta prática terá livrado por este meio muitas almas do purgatório e convertido muitos pecadores, embora só tenha praticado as ações ordinárias do seu estado. Que alegria no momento do juízo! Que glória para a eternidade! Imagine você saber que as suas orações hoje podem ser aplicadas para pessoas que amamos, que faleceram e que estão no purgatório e que precisam da misericórdia de Deus, para serem purificados e assim conduzidos ao céu. Imagine você saber que eu posso estar rezando aqui agora e esta oração vai alcançar tantos de rostos desconhecidos, de nomes mais ainda, mas que serão contemplados pelo valor destas orações. E que um dia você poderá, entrar no céu e ver tantos rostos e conhecer tantos nomes que foram assim alcançados. Isso dá sentido de vida. E eu entendo que também a Virgem Maria vai fazendo a gente gostar de fazer isso, amar de nos aplicarmos nisso. Fica longe de nós uma devoção egoísta, sabe? Que devoção é essa, gente? Que coloque em nosso coração o amor que Deus deseja que tenhamos para com Ele, para com nós mesmos e para com o próximo. Até aquele próximo
que está tão distante. Que devoção é essa? Artigo 8º. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. E o nosso ingrediente final é um toque de perseverança. Enfim, o que de certo modo nos impelirá mais fortemente ainda para esta devoção à Santíssima Virgem é ser ela um meio admirável para perseverarmos na virtude e sermos fiéis. E para ilustrar, no comecinho, São Luís começa a fazer alguns questionamentos para a gente entender porque com a Virgem Maria nós temos essa vantagem de uma maior perseverança. Porque a maior parte da conversão dos pecadores não são duradouras. Por que recai tão facilmente no pecado? Por que a maior parte dos justos, em vez de crescer em virtude, acabam perdendo o pouco que se tem das suas graças, das suas virtudes? São Luís responde, é porque o homem é corrompido, fraco, frágil, sustentado em si mesmo e muito inconstante. Julga ser capaz de guardar suas virtudes, seus méritos, seus dons, suas graças. Esquecem que são vasos frágeis e que o mundo, o demônio, o pecado, muitas vezes faz com que não contenhamos a graça. Ok, mas o que tem diferente aqui nessa devoção, o que é que tem a ver com perseverança? É porque nesta devoção nós confiamos na Virgem Maria, na sua fidelidade e entregamos a ela todos os nossos méritos. Aquilo que nós não conseguimos reter, não conseguimos guardar, entregamos para a Virgem Maria, confiamos a ela. Isso no ingrediente anterior, nós falávamos dos valores satisfatórios e impetratórios, que são transferíveis e que a Virgem Maria pode assim levar para tantos que precisam e a gente cresce na caridade. Aqui, com os valores meritórios, nós entregamos à Virgem Maria. São os valores que vão ficar conosco e para que a gente possa um dia merecer o céu. Então fica conosco para termos também perseverança de lutar pelo nosso céu, lutar contra o mundo, contra o pecado, contra um demônio. E o que a Virgem Maria faz, com esses méritos? Eu já falei aqui para vocês que ela faz crescer. Confiamos a sua fidelidade, apoiamos-nos no seu poder, fundamos-nos na sua misericórdia e caridade, a fim de que conserve e aumente os nossos méritos, as nossas graças, nossas virtudes. Ela é a tesoureira, sabe? Juntando nossos tesouros para construirmos o nosso lugar no céu. Então, quer continuar sendo perseverante? Chama a Virgem Maria. Quando ela vos sustém, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos cansais. Quando vos é favorável, chegais ao porto da salvação. A Santíssima Virgem, diz São Bernardo, não é apenas detida na plenitude dos santos, mas ela retém e guarda os santos na plenitude deles, para que esta não diminua. Impede que as suas virtudes se dissipem, que os seus méritos pereçam, que se percam as suas graças e que os demônios lhe façam mal. Enfim, impede que nosso Senhor os castigue quando pegam. Aqui vale lembrar da Virgem Maria como advogada de Eva. Eia, pois, é advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volver. Depois de se desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. A advogada de Eva, aquela que vem reparar suas perdas e as suas infidelidades. Aqui também vale lembrar isso. Nossa Senhora acaba trazendo perseverança a Eva, mesmo depois de ter ofendido tanto a Deus, mas permanecer. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Nós acabamos pedindo a ajuda da Virgem Maria para nos manter perseverantes, para nos manter em Deus, por mais que sejamos os degredados filhos de Eva. Por isso que São Boaventura diz que nós ligamos as nossas almas à vossa esperança como a uma âncora firme. Nós precisamos dessa firmeza da Santíssima Virgem para nos manter perseverantes no caminho até Deus. E lembre daquilo que eu já disse, eu acho aqui, que a Virgem Maria, por mais que caiamos, não deixa um filho muito tempo no chão. Ela logo nos levanta. Como um dia, com certeza, quando Jesus estava aprendendo a andar, ele caiu, ali Nossa Senhora levantou e ele continuou seguindo para dar suas primeiras passadas. E firmes passadas. Felizes, pois, 1000 vezes felizes os cristãos que agora se agarram fiel e inteiramente a Maria
como a uma âncora firme. Ela ama sempre os que a amam, com um amor não apenas afetivo, mas efetivo e eficaz, porque os impede, por meio de graças abundantes, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu Filho. Então, neste caminho, onde não optamos ficar firmados em nós mesmos, nos nossos vasos frágeis de argila, coloquemos no seio, no coração imaculado da Santíssima Virgem, todos os nossos dons, virtudes, méritos e graças. Quer vaso melhor que esse? Lembre da ladainha que você reza: ó vaso espiritual, ó vaso honorífico, ó vaso insigne de devoção, rogai por nós. Ah, como é feliz quem deu tudo a Maria, que se confia, que se abandona em tudo e por tudo em Maria. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Maria Santíssima é a mais honesta e a mais liberal de todas as criaturas. Nunca se deixa vencer em amor e em liberalidade. Sendo assim, no pouco que a entregamos, ela faz muito. E assim, uma alma que se entrega toda ela se dará também sem reservas. Que os fiéis servos da Santíssima Virgem digam, portanto, com a ousadia de São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo a vossa proteção, nada temerei. Com o vosso socorro combaterei e poderei em debandada os meus inimigos, porque a vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Que delícia apreciar cada ingrediente desse nessa refeição que a Virgem Maria está a preparar para nós na cozinha. E o resultado cabe a nós querer comer, querer ser nutrido com todo este alimento. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volver, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Espero que tenham gostado do cômodo da cozinha da Casa de Maria, que tenham apreciado esta refeição, os ingredientes, a receita. Espero que estejam felizes por estarmos crescendo na intimidade e na formação, na espiritualidade, no conteúdo, enfim. E assim, com essa alegria e cheios e nutridos, nós vamos descansar um pouco no quarto. Mas isso é no próximo vídeo. Salve Maria. Deus abençoe.